Bora. Muito bom dia a todos. Hoje é dia 7 de junho de 2024, dia de payroll, primeira sexta-feira aí do mês, payroll de maio. Acabei de colocar no canal o preview do payroll. A gente vai dar uma passada nele. A gente já viu algumas coisas, na verdade, muitas coisas ontem na live da mentoria. Então, hoje foi só organizar aqui as ideias para a gente operar. Deixa eu compartilhar a tela. Algumas coisas que eu quero destacar antes da gente falar de onde vamos clicar, tá, pessoal? A gente tem, resumidamente, né? A gente tem um mercado de trabalho aí fraco, a gente tem bons números no mercado de trabalho, mas um mercado de trabalho totalmente ocupado aí por imigrantes, na maioria deles ilegais, que recebem um salário baixo, né? E na grande maioria desses trabalhos são de meio período, tá? Então, a qualidade do trabalho é ruim. Com base nisso, a gente vê... Se esses números de trabalho que a gente está vendo fosse de trabalho para nativo americanos de período integral, a gente estava vendo uma pressão inflacionária muito grande, tá? Então, alguns analistas de Wall Street já estão começando a perceber sobre isso e a gente não tem por que ficar operando payroll hawkish, tá? É claro que a gente tem a eleição no final do ano, os números podem e devem estar sendo manipulados, né? Se a gente fosse seguir pela matemática, pelo o que outros indicadores estão mostrando, a gente operaria um payroll mais fraco, tá? Mas não dá ali para arriscar muito, porque os números podem estar sendo manipulados e podem vir mais fortes do que o esperado. Agora, a gente pode escolher o que a gente vai fazer. Na minha opinião, um payroll mais forte do que o esperado é cair para subir de novo, tá? Então, nesse contexto, a gente vai comprar fundo, ou seja, deixa eu só abrir aqui o Investing. Então, num contexto, a gente tem uma mediana em 182. Então, vamos falar aí de um payroll em 220 mil. É cair para subir depois de novo índices, ouro, ZN, EURUSD, enfim. Certo? E eu vou dar foco nos índices, porque a tese de inteligência artificial ela está muito forte, né? E os índices eles estão próximos ali da máxima histórica e acredito que hoje vai lá renovar. A menos que a gente tenha aí um payroll catastrófico, que seria aí um aumento muito forte, né? Deixa eu só pegar aqui. A gente tem algumas das estimativas de Wall Street. Em resumo, a gente tem aí uma mediana em 180 mil, com um desvio padrão em torno de 30 mil, arredondando, tá? Com ganho por hora trabalhada, em média, ficando 0,3 e a taxa de desemprego em 3,9. Então, esses são os números. Esse número foi o que eu comentei com vocês ontem na live da mentoria. A gente precisa ver isso daqui subindo por Fed, pensar em corte na taxa, tá? Então, talvez o dinheiro hoje esteja aqui e não aqui como normal, tá? Mas óbvio que a primeira coisa que a gente vai olhar é isso, depois isso e em seguida isso daqui, tá? Primeiro movimento, payroll acima ou abaixo da expectativa. Então, levemente acima, mas então deixa eu só ver, ó. Quanto que dá dois desvios? A mediana está em 100 mais 60 mil, né? 240 mil. Acima de 240 mil,
a gente vai tomar um pouquinho de cuidado nessa compra de fundo, pode esticar um pouquinho mais, e vamos ficar de olho aqui nos ganhos por hora e na taxa de desemprego, né? Mas é compra de fundo em... Eu estou de olho nesse put wall do SPX, só colocar aqui a VWAP. Os desvios da VWAP estão aqui, então, assim, vai ser uma pancada grande para chegar até lá. Vamos ver outras regiões. A gente tem o K-Level 0DT. Nos papers do Goldman, eles destacaram o nível magnético dos 5.350. Então, essa região dos 5.350 aqui, ó, é onde tem uma concentração muito grande, né, de contratos, e abaixo disso, abaixo desse 5.350 da SPX, os market makers têm que comprar 35 mil contratos para 1% de movimento. Então, se for 0,5% de movimento, é metade disso, né? E acima disso, eles têm que vender 35 mil contratos. Mas tem um detalhe interessante, pessoal. Se o preço andar demais, lembram da curva do Gama, quando ele flipa até chega um ponto de max Gama e mínimo Gama, né? Acima do max Gama, o Gama começa a cair de novo. E aí, aqui, ó, acima de 2% de movimento, até aqui o market maker sai vendendo a subida. Caso rompa esses 2%, o Gama do market maker flipa de novo e ele começa a ter que comprar o rally. E aí pode ter daqueles movimentos aí fortes, né? Então, o que a gente está esperando para ter um movimento de alta? Vamos voltar aqui nos dados. É interessante um número ali, ó, entre 100 e 150, porque aí vai estar abaixo da estimativa, da menor estimativa. A menor estimativa está aqui em 120 mil e tem um em 140 e é só. Mas a grande maioria aqui, ó, está no 150, que é o JP Morgan, né? O Jefferies, né? A gente tem o Goldman em 160. Então, os principais bancos que a gente mapeia, que eu gosto de olhar, estão dando cálculo uma métrica de payroll desse mês menor do que a expectativa. A gente viu o ADP na terça-feira. No mês passado, ADP e payroll ficaram muito próximos, né? Então, se ADP e payroll continuarem próximos, a gente tem um payroll mais baixo do que a expectativa desse mês, né? Então, o contexto, o cenário Goldilocks, que bondes sobem junto com ações, né? E a gente tem um puta rally forte, é um payroll entre 100 mil a 150. Abaixo de 100 mil, a gente pode ter aí índice subindo e depois caindo com o mercado, talvez, tá, pessoal? A gente vai ter que ver. Mas talvez o mercado precificando uma desaceleração muito forte, uma fraqueza muito forte no mercado de trabalho, né? Então, além do primeiro corte já ser cravado para julho, nesse cenário, a gente pode ter o mercado aí com medo de um contexto de recessão, uma desaceleração muito grande, tá? Você imagine, manipulado do jeito que estão os dados, né? Majorados, e aí vem um número fraco desse jeito, é quase improvável isso, deve ficar ali próximo dos 180, talvez um pouquinho abaixo ou acima, mas é um contexto que a gente tem que mapear, tá? Então, vamos ficar de olho nessas regiões. Vamos só voltar aqui, operacionalmente falando. A gente tem o call wall 0DT do SPY sendo visitado aqui agora cedo. O call wall do NQ sendo visitado. Ó. Se vier um payroll mais fraco, vai romper. E aí o próximo alvo é esse 19.150, que é o call wall do NQ.
Logo aqui, ó, 19,100. Temos uma região de com no NDX e no Triple Q temos a região de gama zero aqui, ó, embaixo. Eu vou procurar compras mais fortes, pessoal. No caso de um payroll forte, aqui embaixo nesse put wall, ó, no 460 do Triple Q. Essa é uma região interessante, ó. O 18.970 do Nasdaq. Essa região aqui é uma região de compra. A gente tem alguns níveis aqui, ó, pertinhos. O straddle para hoje no S&P indica um movimento de 0,8 e 1,3 no Nasdaq, mas esses são os níveis. Eu não vou olhar FX hoje e nem ouro, vou focar nos índices e na movimentação nos juros, ok? Em termos de matriz de reação, matriz do Goldman, então aqui, ó, um payroll abaixo de 50K, o S&P sobe pouco. De 50 a 100K, o S&P sobe de 0,75 a 1%. De 100 a 150, o melhor cenário, o S&P sobe mais de 1%. De 150 a 200, aí depende com acima ou abaixo fica da mediana, né? Mas pode cair ou subir 0,5%. Aqui, ó, de 200 mil a 250, que aí já seria acima da expectativa, acima do mês anterior. A gente tem uma queda de 0,5. Aí aqui acima de 250 já é acima de dois desvios padrões, né? Já tem uma queda de 0,75. Acima de 300 mil cai 1%. Tá? Então é isso. Bora focar aqui. Na hora do payroll, eu quero ficar de olho na revisão dos meses anteriores. Além dos números ali, né? Headline e pedidos de seguro-desemprego, e ganho por hora trabalhada. Aí aqui é o seguinte, a revisão, a forma mais rápida é o chat GPT aqui, pessoal. A gente pega o link do BLS, né? Aí, ao invés de ficar lendo aqui, procurando, a gente cata e joga no chat GPT, e aí ele vai entregar. Esse daqui é do mês passado, né? Assim que atualizar, eu já dou um novo comando, e a gente tem esses dados aí bem rápido. Porque aqui no Invest, a gente só vê a revisão no último mês, né? E às vezes o BLS revisa não um só mês, mas dois ou até 3 meses para trás, né?
Faltando 30 segundos. Pessoal, eu vou pendurar uma comprinha no euro, sim, tá? Mercado caindo, payroll veio bem forte, pessoal, mas revisado para baixo no mês passado. Não pegou a compra, né? Ganho por hora trabalhada subiu 0,4, subiu 4,1 no anual, com revisão para cima. Taxa de desemprego subiu. Março foi revisado em 5 mil, de 310 para 315, e abril foi revisado para baixo em 10 mil. Com essas revisões, o emprego em março e abril combinados é de 15 mil, inferior ao reportado. O S&P veio próximo da região do put-wall aqui, o Nasdaq ainda faltou um pouco. O mercado já começa a comprar fundo, euro continua em queda, bondes caindo forte. A gente comentou desse cenário ontem na mentoria, né? Euro já cai 0,5%, ouro já estava caindo forte pela headline da China, headline não, da questão das reservas da China não mudarem, né? Cai um pouco mais, 2,6 de queda. Nasdaq caiu um pouquinho, já começa a subir. Vamos esperar essa queda do ZN aqui, né? Índices recuando, lembrando, né, o market maker está fortemente posicionado aí, então ele vai comprar as quedas. O preço não foi na região, faltou um pouquinho para ir na região, pessoal. A gente pode tentar fazer um scalpzinho, um lotezinho pequeno, enquanto a gente aguarda. O VIX caiu, subiu e agora volta a cair. A curva abre forte, Fed Funds sobem. O interessante aqui é que a taxa de desemprego subiu. É um payroll forte, não dá para chamar de dados mistos, né? Alguém clicou algo?
Fechado o primeiro candle aí da notícia. Vamos ver aqui, ó. Só aguardando. Fiquei com medo de comprar o gama do NQ. É, tem essa região do NQ aqui, que é aquele 19 mil, né? IN cai 0,8. Um cenário que ninguém está preparado é para o Fed voltar a subir taxa, que eu também não acredito que vá acontecer. Essa região do Nasdaq está tendo bastante troca de lote, ó, bastante absorção. Falta mais um pouquinho aí para o put wall. Vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer uma vendinha até o put wall, com stop curto. Se o preço continuar subindo a partir daqui, a gente cai fora. Tá tendo uma absorçãozinha aí, né? Seria mais interessante a gente comprar mais lá para baixo, apesar que tá tendo bastante absorção nessa região. No vendido aqui. Euro, ó, renova a mínima. Fazer essa venda vai um pouco contra o nosso contexto de comprar fundo, mas vai contra o nosso modelo de operacional de notícia, que bateu dois desvio padrão aqui, ó. Bateu três até. Então a gente pode ter uma queda um pouquinho maior. Vai ser bem truncado por causa do posicionamento e gama positivo, né? O market maker vai comprar muito. Ó, empregos de meio período, mais 286 mil. Empregos de período integral, menos 625.
Andando bem aqui, pessoal. Vou fazer uma parcial e descer o stop para o zero. O S&P chegou na região. SPY também e NQ também. O put wall do Triple Q que está um pouco mais para baixo. Eu vou fechar a venda e eu vou virar a mão na compra. Comprado. Vou dar um espacinho um pouquinho maior do stop, né? Eu vou diminuir um pouquinho esse lote. Eu não vou diminuir o lote, não. Para o Paulo. Já fechei a venda. Vou fazer mais uma comprinha aqui, pessoal. Aproveitar essa região. O preço médio abaixou um pouquinho. Stop mantém no mesmo lugar. Estou comprando fundo pelo contexto, pelo posicionamento dos market makers e pela subida na taxa de juros. É, subida na taxa de desemprego. Entrando o fluxo vendedor aí, mais pressão. Vamos manter a compra aí, pessoal. Se não der certo, se não dar bom, a gente stop e vai para a próxima.
entrando o fluxo comprador aí. Vamos ver se continua. Ouro, Euro USD e Iene continuam em queda. Está indo, fluxo comprador legal, deixando o lote no book, continuando a agressão. Quero ver uptick, ó. Uptick. Gosto de ver esse Superdonk centralizado subindo. Ó, tá andando legal, mas não vamos bobear, não. Vou fazer uma parcial. Bateu aqui mais do que 1 para 1 e subiu o stop para o zero, pessoal. Para a gente não devolver ganho, né? E aí, tô com uma impressão muito boa dessa compra. Por quê, pessoal? Dados Rauch não estão mais fazendo tanto preço, porque o guidance do Fed, o próximo movimento da taxa de juros é um corte. A gente já viu aí 3 bancos centrais começando a cortar essa semana, né? Canadá, Banco Central Europeu, Dinamarca ou Noruega, não lembro agora. Mas do G7, Canadá e zona do euro, BCE. E a gente tem eleição no final do ano e eu tenho certeza, eu tenho uma a única coisa, a única certeza que eu tenho nessa vida é a morte e que o Fed vai cortar a taxa de juros antes da eleição. E então, o Fed vai se agarrar a algumas métricas. Não está piscando a minha tela aí. Como as que eu citei na live da mentoria de ontem, isso daqui, para justificar o aumento para justificar um corte na taxa. A gente tem a taxa de desemprego subindo aí da mínima em 3,4, né? Ó, e voltando acima de 4. Se a inflação, o que eu estou querendo dizer é que essa inflação não baixar e o mercado de trabalho não continuar com esse ganho aí sólido, né, de empregos, eles vão justificar um corte hawkish aí de alguma forma. Ou com o crescimento de emprego, ou com a desaceleração do PIB, ou que foi o que o BCE fez, ou com a taxa de desemprego. O put call rate ele só abre
esse que você olha no TradingView, ele só abre depois, 15 minutos depois da abertura de Nova York. Então, no caso, agora não tem como ver. Mas com o mercado aberto, é uma das coisas que eu olho aqui, ó, tá aqui na minha outra tela. VIX 0 DTE. Até cheguei a assinar esse data feed aqui, pessoal, mas não consegui extrair nada de interessante, então mantemos aí. A gente olha os ratios para entender aí pressão defensivos ou discricionário, tecnologia, né? E aqui, ó, put call ratio e o put call ratio aí de ações e índices, PCC. PC, put call ratio das ações, do PCC, ações e índices. Teve um spike muito grande ontem, né? Possível proteção aí, ó. Vamos ver se não é um bad tick aqui, isso aqui tá errado, mas depois de abrir lá em cima, caiu o dia inteiro. Independente se essa operação andar ou não, a gente teve um resultado legal. A gente pegou a queda e o pullback ali, né? Se isso daqui vai ser uma inversão e vai voltar tudo, eu não sei. Eu tomei o risco, já fiz parcial, tirei o risco agora subindo o stop para o lucro, né? Se continuar andando, eu vou participar da alta. Se voltar aqui e me estopar no 0 a 0 aqui no lucro, ainda vou sair no positivo pela parcial que eu fiz. Então é só esperar o que acontecer primeiro aí para a gente mandar o sextou, né? Que no meu caso acabou de acontecer. Pegou meu stop no lucro aqui, tinha colocado um pouquinho acima do lucro. E é isso, pessoal. Pegamos uma vendinha boa, pegamos uma comprinha que, apesar de ter andado um pouquinho menos, eu entrei com um lote maior. Eu fiz uma compra, depois fiz outra aqui no fundo. E é isso aí. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu vou finalizar a gravação para não ficar muito extenso. E eu fico mais uns minutinhos aqui para, se alguém tiver alguma dúvida, tiver mais alguma ideia de operação. Para quem está assistindo aí pela gravação, um grande abraço, excelente final de semana.